Aqueles que não puderam doar fralda, a gente continua arrecadando, tá? Algumas irmãs de das hoje não puderam dar um pacote de fralda, mas cada uma doou 10, 15, 5 reais, e assim a gente conseguiu comprar a fralda. Então nós ainda estamos recebendo a doação das fraldas. Eu tenho que falar, né, Helena? Essa menina era pequenininha. Coloquei essa menina aqui em cima da cadeira para ela pregar. A primeira reação dela foi choro. Chorou muito, de nervoso. Depois ela conseguiu falar em 10 minutos. E falou muito bem. E qual a minha surpresa? Que aquela menina se tornou essa mulher de fé, se tornou essa esposa, né? Que enche o nosso coração de alegria com a sabedoria dela, bíblica. E olha que ainda não começou o seu seminário, mas que Deus possa estar usando-a com poder nesta manhã. Pai, aqui está a tua filha, o coração agradecido. Agradecido porque tu foste com ela esses anos, Senhor, e ela chegou ao momento da sua formatura. Muito obrigado. Agora, Deus, ela estará usando a tua palavra. Eu sei que tu já enxertaste no coração dela o que ela tem que falar ao nosso coração nesta manhã. Portanto, Senhor, usa como canal de bênção nesta manhã. É o que eu te rogo em nome de Cristo Jesus. Amém. Passou fazendo eu chorar, nem peguei a palavra ainda. Quero agradecer a igreja, irmãos, de verdade, porque grande parte, eu tenho que agradecer a vocês, porque vocês choraram. O pessoal do meu grupo Neve não aguentava mais ouvir eu pedindo pela minha escrita do meu TCC. Eles não aguentavam mais, porque toda semana eu falava: gente, eu não estou conseguindo, por favor, olhe por mim. E estou aqui, formada, graças a Deus. E muito obrigada à nossa igreja. Para a gente não tomar muito tempo, eu vou pedir você para estar abrindo sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 14. Nós vamos estar lendo do verso 1 ao verso 10. Desejo a todos um bom dia, né? Que eu nem falei isso, que você tenha um ótimo dia e que o Senhor fale ao teu coração. Marcos, capítulo 14. Nós vamos estar lendo uma passagem, enquanto você abre, que ela também é descrita lá no livro de Mateus, capítulo 26, do verso 1 ao 13, e no livro também de João, no capítulo 12, do verso 1 ao 8, que é a história do plano de tirar a vida de Jesus e também que Jesus é ungido na Betânia. Queria que você acompanhasse comigo, você pode acompanhar na sua versão, e eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia. O plano para tirar a vida de Jesus. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja muito tumulto entre o povo. Jesus é ungido em Betânia. Estando ele em Betânia, reclinando à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixa, por que não a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também constado o que ela fez para a memória sua. E lá no capítulo 10, no versículo 10, você acompanha comigo o pacto da traição. E Judas Iscariote, um dos 12, foi com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Amém? Amém. Nós estamos aqui, meus irmãos, nesse momento, para a gente poder se contextualizar, para a gente não ficar perdido no texto. Nós estamos aqui perto da festa dos pães, né, da Páscoa também, que era um tempo muito importante, uma comemoração muito importante para os judeus. E aqui Jesus já tinha exercido o seu ministério em média de 3 anos, que foi o tempo que ele começou com 30 e foi até 33,
que é parte depois, né, que ele vai para a cruz em nosso lugar. E devido a isso, os sacerdotes estavam buscando alguma forma de matar Jesus. Só que eles não queriam fazer isso nesse momento, porque em média, naquela época, a cidade ficava muito cheia, tinha muitas pessoas naquele lugar, exatamente na festa dos pães, né, na Páscoa. Porque a Páscoa eles relembravam a saída deles lá no Egito, que foi a primeira Páscoa, e sempre essa festa era muito importante. Então a cidade ficava muito cheia. E é interessante que Jesus estava em qual cidade nesse momento? Quando ele foi ungido, está aí na sua Bíblia, em Betânia. Betânia tem um significado de cidade dos povos. Então você já vê, né, que naquela época o nome tinha muito a ver com o seu significado. Então Jesus estava ali numa cidade bem pobre, numa casa que era dos irmãos, né, de Lázaro, Marta e Maria. E eu queria que você pensasse um pouco hoje sobre que tipo de servo você tem sido. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Pense, olhe para dentro de você e pense. Que tipo de servo eu tenho sido? Que tipo de membro eu tenho sido para a igreja de Professor Souza? Que tipo de servo eu tenho sido para o meu Deus? E no verso 3, a gente vai ver que Jesus estava na casa de Simão. Simão o leproso. Então ele estava numa casa onde tinha alguém que provavelmente já tinha sido curado porque andava com Jesus, mas ele era um leproso, ele era um pecador, porque naquela época lepra era significado de exclusão. Você não tinha que andar com ninguém que tinha lepra. Se entrasse alguém que tinha lepra aqui, todo mundo saía corrido. Então Jesus estava na casa e junto de pecadores, que nós vemos em outras passagens, que ele andava nesse lugar. E pense comigo, que lugar você tem andado e que diferença você tem feito nesse lugar que você anda? Jesus estava na casa do leproso, mas pense comigo que quando Jesus entra naquela casa, a lepra vai embora, em nome de Jesus, porque nós fazemos a diferença na casa e no lugar que nós estivermos. Nós fomos chamados para ser luz, e a luz ela clareia as trevas. Por isso que as nossas luzes estão desligadas, porque está de dia. Tem necessidade da luz estar ligada agora? Não. Mas e à noite? O que a gente faz? Liga a luz. E lá no texto, queria que vocês abrissem também comigo. Lá em Lucas 8, no versículo 16. Manu, você consegue colocar para mim? Vai dizer assim, ó. Vamos ler juntos? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Quando a gente tem uma luz, a gente coloca ela no alto para ela clarear. Jesus estava na casa de Simão para ser luz naquele lugar. Você está no seu trabalho para ser luz no seu lugar. Você está na sua escola, na sua faculdade, para ser luz no seu lugar. Porque a luz não se esconde quando ela está na treva. A luz a gente não pega e bota debaixo de uma mesa para ser escondido. A luz a gente pega e coloca em lugar para ela clarear. Deixa eu te falar uma frase que ficou muito no meu coração. Jesus nos chamou para ser luz no mundo e não estrela na igreja. Ser luz no meio de luz é fácil. Ser diferente no lugar que as pessoas são igual a você, ou seja, ser igual é muito fácil. Sabe aonde que é difícil? É onde eu estou lá na minha faculdade. E tá todas as meninas falando dos meninos que elas saem, das coisas que elas fazem. E eu falo, não, eu sou casada, eu sou do meu marido. É naquele lugar lá que a luz tem que clarear, porque é lá que existe trevas. E Jesus estava sendo luz na casa de Simão, com pecadores à sua volta, e ele era julgado por conta disso. Mas perceba que Jesus não se misturava ao ponto de ser igual àqueles. Ele era luz. E você, meu irmão, como servo do Senhor, tem que ser luz aonde quer que você esteja. E no verso 3 ainda a gente vai ver o que essa serva Maria faz. Diz assim: e quebrando o alabastro, veio uma mulher, armazenando um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. Ou seja, vem Maria, que em outros livros vai citar o nome dela, e pega um perfume de nardo puro. Sabe, eu queria que os irmãos
a gente entenda. Nado puro era uma essência muito difícil de conseguir, porque não tinha Israel naquele lugar. Para você conseguir, você tinha que ir na cordilheira dos Himalaias, em um arbusto específico que era seco, e aí conseguia ser moído e transportado para Israel. Os irmãos aí sabem que compra carro importado, que quando você compra uma coisa importada, vale muito mais porque é difícil acesso. O que Maria tinha nas suas mãos era de muito difícil acesso. Em João vai dizer que ela tinha 1 libra, era mais ou menos, um pouco menos de 500 ml de perfume. Um perfume que, no verso 5, a gente vai ver que custava mais de 300 denários. Para os irmãos entenderem, 300 denários é como se você trabalhasse 1 ano para comprar isso. Pense aí, 1 ano do seu trabalho. Você recebe talvez um salário mínimo, pensa em trabalhar 1 ano para conseguir menos de 500 ml de um perfume muito caro. E sabe o que ela faz? Ela entrega a Jesus. E olha no versículo aí, eu quero que fique no seu coração. No versículo 3, no finalzinho do versículo, vai dizer assim, ó: e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Ela fez o quê? Ela quebrou. Ela não só entregou o que ela tinha de mais precioso, ela quebrou. Sabe por quê? Quando você quebra, você não tem volta. Já viu você quebrar um vidro de perfume, você consegue pôr de volta? Você consegue pegar algo que você quebrou? Quebrou, já era. Ela quebra. Deixa eu falar algo para você. Talvez você fale, mas eu já entreguei meu coração. Mas Deus quer nessa manhã que você não só entregue o seu coração, que você quebrante o seu coração. Ele quer que você não volte atrás do que você fez. Se você entregou, Ele quer nessa manhã que você se quebrante aos pés dEle. Que você seja um servo quebrantado, entendendo que o que você entregou é o que você tem de melhor. E sabe o que você tem de melhor? Não é os seus bens. Por mais que Maria tenha entregue algo de muito valor monetário, mas o que você tem de mais precioso é o seu coração. Foi por isso que Ele morreu na cruz por você. Por mais que você entenda que você tem sim que ajudar missões, que você tem sim que ajudar ofertando na igreja, porque se a nossa igreja está de pé é por conta das ofertas dos irmãos e dos dízimos, mas entender que além disso, o mais importante e o mais precioso é um coração quebrantado, um coração entregue e quebrantado aos pés do Senhor. Lembre-se sempre que um perfume caro, quando você pega em casa, você faz o quê? Eu faço assim, ó, tch, tch, não é? Um perfume caro, você bota um pouquinho e ele já faz uma diferença. Mas Maria não faz isso. Ela não bota gotículas de perfume na cabeça de Jesus. Mesmo que gotículas de perfume faria diferença, ela quebra tudo na cabeça de Jesus. Ela quebra e entrega tudo. Sabe o que eu penso? Eu fico pensando bastante sobre isso. É que nesse momento, Maria entrega algo de realmente muito valor. E por isso que outros discípulos vão se assustar. Mas tem uma outra mulher na Bíblia que vai entregar algo no templo. Tem uma outra mulher na Bíblia que ela vai entregar, só que ninguém dá atenção, porque ela é só 2 moedinhas. A viuvinha, que a gente fala, né? A viuvinha lá na caixinha, ela entrega 2 moedinhas, só que era o quê? Tudo o que ela tinha. Para as pessoas não fazia diferença, porque o valor monetário era baixo, diferente do que Maria fez. Mas ela entrega tudo o que ela tinha. E por isso que Jesus olha para ela e fala: essa entregou de bom coração. Essa fez o que realmente importa. Os outros que estavam entregando milhares e milhares de dinheiro para aparecer, não era tão importante como aquela viuvinha que entregou tudo o que ela tinha. Qual tem sido o seu nível de entrega a Jesus? E aí eu falo também monetário. Você tem ajudado a obra do Senhor? Você tem feito pela igreja do Senhor? A nossa igreja está de pé por conta dos nossos valores, porque Deus abençoa. Mas é através de nós que isso acontece. Se o celeiro está vazio, isso é uma responsabilidade nossa, porque eu acredito que Deus pode multiplicar, mas Ele deixou conosco o dever de fazer. Então Ele se importa sim com o monetário. Mas qual tem sido o seu nível de entrega de vida a Jesus? O seu dinheiro vai para onde você
assistindo, é verdade. Então nós precisamos repensar. E aí quando Maria faz isso, qual é a atitude dos outros? Os outros, olha aí no verso 4 da sua Bíblia. No verso 4 fala que eles se indignaram. No verso 5 fala que eles murmuraram. No verso 6, Jesus vai falar que molestaram Maria. Essa foi a atitude de acordo com o que eles fizeram, com o que Maria fez e essa foi a atitude deles. Eles fizeram essas 3 coisas. E aí eu queria falar com os irmãos sobre as críticas. Às vezes a gente faz tanta coisa. Programas especiais vem aqui, bota esse pano, sobe uma escada, dá um trabalho, né, mano? É tão difícil. Aí chega o irmão, senta no banco, olha pro pano e fala, não, ficou muito escuro. Não, muito feio. Tinha que ser outra cor. Aí vem aquela crítica e nosso coração fica como, né, mano? Respira fundo, pensa, ora. E aí será que essas críticas estão parando a gente? Imagine se Maria, por ouvir o que os outros estivessem falando, parasse de fazer o que ela fez tudo por Jesus. E aí eu te pergunto, o que as críticas têm feito no seu coração de servo? Você tem ouvido as críticas e você tem ficado firme, entendendo que quem você está fazendo não para homens, mas para Deus, que você cozinha, cara, para homem, não para Deus, que o pastor prega para evangelização, para os homens irem a Deus. Nós precisamos entender isso e ser crentes firmes, meus irmãos, sem mimimi, porque nós precisamos ser uma igreja firme, uma igreja fiel ao Senhor, entendendo que não são as críticas que vão nos parar. Minha mãe costumava me falar uma frase e eu gravei: a árvore que dá mais fruto é a mais apedrejada. Pense que você não vai ver ninguém tacando pedra numa árvore que não tem fruto, porque não vai sair de nada dela. Mas uma árvore que dá frutos, ela é apedrejada. E o que você tem feito? Você tem se deixado parar como servo do Senhor? Eu estou aqui nessa manhã para falar que você não tem que ser assim. Que você precisa ser um crente firme. E aí a gente vai lá para o verso 8. No início do verso, vai falar assim, ó. A primeira frase. Ela fez o que podia. Na minha versão, eu vou falar, ela fez o que pôde. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não quer de nós o que nós não podemos. Ele dá a nós o que nós podemos fazer. Maria fez o melhor que ela pôde. Maria fez o que ela pôde, mas da melhor forma. Ela entregou tudo o que ela tinha. O que podemos fazer para que o nosso evangelho chegue aos outros lugares do mundo? Está na nossa responsabilidade. Isso Deus pediu para nós e nos deixou essa ordem, esse mandamento, que é de levar. E o que nós podemos fazer para isso? Tem o livro A Encruzilhada do Ocidente, de um autor chamado Marius Bar, que diz que o islamismo envia para a expansão do evangelho deles, olha só para os Estados Unidos, mais do que nós, como igreja do Senhor, envia para todo o mundo. Isso te assusta? Porque deveria. Porque nós que temos a verdade, as boas novas, o evangelho da verdade, a palavra do Senhor, nós não enviamos e nós não fazemos o que podemos como os islâmicos fazem. Isso tem que nos assustar. Isso tem que assustar a igreja do Senhor, que são servos fiéis. Nós precisamos fazer mais porque nós podemos mais. Nós podemos enviar mais. Nós podemos ofertar mais. Nós podemos orar mais. Nós podemos. Isso é um chamado nosso. E no verso 8 ainda, vai dizer assim, ó, a outra frase. Nós lemos a primeira e a outra vai falar: antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Quero que os irmãos prestem atenção na primeira letra que eu li. Na primeira palavra. Antecipou-se. Maria antecipou-se para ungir o corpo de Jesus. Quem sabia que Jesus morreria? Pense comigo. Mas quem fez algo? Todos os discípulos faziam. A Bíblia vai relatar que Jesus várias vezes falava que seria levado à morte, que morreria no lugar de todos os crentes, né, de todos os que creem. Mas quem foi a pessoa que fez algo com essa informação? Maria.
Maria pega e antecipa a ungir o corpo de Jesus, entendendo o que aconteceria. Ela fez no tempo certo. Se ela esperasse 3 dias, ela ia conseguir? Se ela esperasse 4 dias, se ela esperasse uma semana, ela conseguiria fazer o que ela fez? Não. Então nós temos o tempo certo de fazer. Sabe qual é o tempo? É agora. O tempo de fazer agora, porque Jesus disse que Ele voltaria e que nós não saberíamos o tempo, que nós tínhamos que fazer ide agora. Porque Ele vai voltar. E quando Ele voltar, não terá uma chance da gente poder pregar. Então nós, como servo do Senhor, temos que entender que existe um tempo para todas as coisas. E o tempo de hoje da igreja de Professor Souza é tempo de falar do amor de Jesus. É tempo de fazer o que nós temos que fazer. Eu queria contar uma história para os irmãos, bem rapidinho, por conta da hora, que é algo meu, bem pessoal. Eu contei já no Deb, mas me dá bastante tristeza, porque é bem difícil, né, a gente contar o que a gente não fez. Tinha um menino que estudava comigo no 2º ano do ensino médio, o Bruno sabe disso, e ele começou a estudar e ele era bem diferente das outras pessoas. Ele usava umas calças bem largas, ele ia com umas roupas bem rasgadas. Era bem difícil de conversar com ele. Ele não conversava com ninguém, ele sentava no final da sala, ele era meio estranho. Quando eu tinha trabalho para apresentar, ele apresentava sobre questões meio ocultas. Era um pouco assustador até. Só que eu olhava para aquele menino e eu entendia que faltava alguma coisa. Ele precisava de alguma coisa. E falava, não, eu preciso falar de Jesus para ele. Eu preciso apresentar. Eu tenho. E aí um dia eu chegava, olhava para ele e falava, não, vou falar hoje. Aí eu ficava com medo de falar. Aí no outro dia eu chegava e fazia uma cara feia, eu falei, não vou falar não. E eu tentava e eu não conseguia, eu não fiz. Até que ele saiu da escola, não tinha mais notícia dele. Aí passou um ano de formado, eu me formei em 2019 na escola do ensino médio. 2020, no meado do ano, nessa época de Covid e tudo mais, apareceu uma notícia lá no grupo da escola. E o Ramon, meus irmãos, aquele menino que eu não falei, se enforcou na praça de Barra de São João. Ele pegou uma corda, botou no pescoço dele, se enforcou. E isso queima no meu coração. Porque eu tive a oportunidade de apresentar Jesus para ele e eu não fiz. Eu tive o tempo de fazer e eu não fiz. E provavelmente Ramon não ouviu, talvez, de outra pessoa, e eu espero que Jesus tenha enviado alguém para fazer o que eu não fiz no tempo que eu deveria fazer. E isso precisa queimar o nosso coração como igreja, porque tem coisas na vida que se a gente não fizer agora, a gente não vai mais conseguir fazer. Nunca mais. E o Ramon é o exemplo disso. Por isso que hoje, quando eu tenho vontade, a pessoa pode virar de cara feia, não tem problema não. A pessoa pode fugir de mim, mas eu vou ter, nem que seja por uma mensagem, para mandar assim, ó, Jesus te ama, e Ele quer falar algo para você. Se você quiser ouvir, me procure, porque com Ramon eu não fiz. E Maria antecipou-se para fazer o que ela tinha que fazer, no tempo certo. E isso tem que ensinar algo para a nossa igreja. Algo que nós precisamos fazer agora. E talvez se você não aceitou Jesus no seu coração, faça agora. Nós não sabemos o dia da manhã. Se você não quebrantou o seu coração, Jesus entregou para Ele as suas dificuldades, as suas tristezas, as suas dúvidas, as suas angústias, faça agora. Porque eu não sei se nós podemos fazer no dia da manhã. Eu queria que nós lêssemos o capítulo 9, o versículo 9 juntos. Bem bonito. 9, isso não. Vamos juntos? Em todas as partes do mundo, onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Deixa eu te falar algo. Hoje, dia 26 de janeiro de 2025, se cumpre na PIB de Professor Souza, mais uma vez, a profecia que Jesus falou nesse versículo. Hoje você está ouvindo a história de Maria. Hoje você está ouvindo o que ela fez. Por quê? Porque ela fez algo de exemplo, algo maravilhoso. Ela criou
uma memória que ela vai levar para a eternidade com ela. O que você tem feito? O que você tem construído para a sua eternidade? Qual exemplo você tem deixado? Você tem sido como Maria? E aqui eu queria te perguntar também. Você tem sido como seu Jamir? Seu Jamir é o exemplo de homem que eu posso falar sem problema nenhum. Ele estaria aqui, olhando o relógio, e por isso que hoje eu quero terminar na hora certa. Porque ele estaria sentado ali olhando o relógio para ver se eu ia passar da hora. Mas ele era um homem que chegava para mim e falava: como nova? Menina moça, menina Eliana, ele falava. E me ensinava em amor. Seu Jamir deixa de exemplo para nós hoje o que é ser um servo fiel. O que é e o que nós devemos fazer como igreja, como servo do Senhor. Não só Maria, que há mais de 2000 anos fez isso, mas seu Jamir, que foi levado nessa semana para os braços do Pai, fez o que ele poderia fazer. E o que nós temos feito para ser exemplo de servo, o que nós temos feito para deixar gravado na nossa história, o que nós temos feito para impactar as próximas gerações, será que é suficiente? Será que é o que nós queremos realmente? Falar é muito fácil, meus irmãos. Eu quero ser lembrada como uma menina que viveu nos caminhos do Senhor, uma menina que fez, mas eu só falar que eu quero não vai adiantar. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer igual você já me fez. Que vinha, dava aula pra gente. Em homenagem a ele, eu preguei sobre ser um servo do Senhor. Porque ele me ensinou o que é ser um verdadeiro servo do Senhor. E fica pra gente hoje, qual tipo de servo nós temos sido. E ainda, eu queria conversar com os irmãos no último tópico, para a gente poder pensar. Que de João vai falar que quem foi os principais discípulos que brigaram, que insultaram a Maria, foi Judas Iscariote, o mesmo que o trairia. E Judas fala assim: meu Deus, não! Mais de 300 denários? Não vende, dá aos pobres. Só que depois que passa um pouco tempo, ele vende Jesus por quantas moedas? 30 moedas de prata. 10 vezes menos do que Maria entregou aos pés de Jesus. E eu te pergunto, qual tipo de servo você quer ser? Maria ou Judas? Maria entregou tudo de mais precioso que ela tinha, porque naquela época, esse nardo, esse perfume, esse vaso de alabastro que ela conseguia guardar, diz os estudiosos que naquele povo ali judeu, as mulheres faziam isso para guardar para o dia das suas núpcias, no dia do seu casamento, para utilizar nesse dia. E ela pega isso, tudo que ela tinha de mais precioso, talvez que ela comprou de grama em grama, que ela foi guardando com o tempo, e derrama na cabeça de Jesus. E Judas, hipócrita, que falou que venderia aos pobres, entregaria aos pobres, ele vende o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. E aí fica pra gente o pensamento: falar não adianta, meus irmãos. Falar da boca para fora, vende isso, parece muito culto, Parece que ele queria fazer algo de bom, mas na verdade o coração de Judas estava totalmente focado na ganância, focado no pecado, focado em se esconder atrás de palavras bonitas. O que Maria fez serve de exemplo para nós hoje aqui. O que seu Jamir fez durante todos esses anos que ficou conosco, mais de 30, pastor? Muito mais, ficará conosco como exemplo. Você tem sido esse exemplo de servo? Que tipo de servo você tem sido? Você tem sido um servo de luz que faz diferença onde você está? Você tem sido um servo que entrega para o reino de Deus tudo o que você tem? Você contribui para as coisas que a igreja faz? Você contribui para missões, tanto em valor monetário, como também em sua vida, orando e fazendo tudo isso que você deve fazer? Você tem sido um servo que para com as críticas que te dão no meio do caminho? Você escuta, absorve e para de fazer? Você tem sido um servo que faz o que pode com o melhor que você pode? Você tem sido um servo que aproveita o tempo que você tem?
que aproveita o tempo de agora. Você tem sido um servo de exemplo como Maria e seu Jamir? Não seja como Judas, e sim como Maria, meus irmãos. E no verso 6, Jesus vai falar assim para ela: deixa, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. O que eu espero é que quando eu encontro o meu Senhor, Jesus vire para mim e fala assim, ó, ela praticou algo de bom para comigo. O que Maria fez foi na parte prática, ela estava ali com Jesus. Mas o que nós temos para fazer é pregar o Evangelho, sermos servos fiéis, que vivem a palavra do Senhor. Quero que você curve a sua cabeça nesse momento, nós vamos estar orando. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por toda a tua palavra falada no nosso coração. Nós aprendemos e queremos ser servos de verdade, Pai. Servos virtuosos, servos que não deixam se parar no meio do caminho, servos que são diferentes onde quer que nós estamos, servos que aproveitam, Pai, o momento da glória. Servos como o Senhor Jamir, que está na glória com o Senhor. Nós te agradecemos pela vida, Pai, do Senhor Jamir. Nós te agradecemos e pedimos nesse momento que o Senhor conforte Tia Delma, que o Senhor conforte Robinho, que o Senhor conforte Tia Rogério e também toda a sua família. Que o Senhor abençoe eles e dê força para eles passarem nesse momento. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, através do seu Espírito Santo, sermos servos fiéis ao Senhor, servos valorosos, servos que entendem a tua palavra e a botam em prática, Pai. Nós não queremos só ouvir o que o Senhor teve para falar aos nossos corações, mas nós queremos ser diferentes. Nós queremos ser transformados através da tua palavra. Cuide da nossa igreja, Pai. Cuide dos enfermos da nossa igreja, como o Gilberto falou. Cuide, Pai, da vida do nosso pastor, de toda a sua família. E faça em nós, Pai, aquilo que só o Senhor pode fazer, que é transformar nossas vidas. Muito obrigada por tudo. É muito alegre, Pai, muito agradecida ao Senhor que eu faço essa oração nesse momento. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Queria chamar o pastor aqui para estar encerrando. Agradeço os irmãos a atenção. Falo que o pastor qualquer coisa pode chamar a atenção. Puxar minha orelha. Obrigada, irmãos. Meu Pai do céu, que mensagem. Você falou, Eliane, que como que o Senhor tira lágrimas de mim quando eu vou iniciar a mensagem? Agora eu digo, o Senhor tira lágrimas de mim quando eu vou encerrar o culto. Bebi cada palavra de Deus nesta manhã. Senti cada toque da mão de Deus na minha vida. E às vezes, o que me chamou também muita atenção no final, é que realmente as pessoas falam demais, mas não fazem nada. É fácil falar, o difícil é fazer. Mas eu louvo a Deus pela sua vida. Louvo a Deus pelas críticas que eu sofri. Lá, quando você era pequenininha, eu coloquei você aqui, você chorou, e falaram, como é que o senhor coloca uma pessoa para ficar chorando lá na frente? Eu falei, vocês só viram isso, não viram a palavra depois? E hoje ela se tornou. Meu Pai do céu, que mensagem. Deus continue te abençoando, minha filha, tá? O meu não vai falar uma proposta ali, orando para encerrar. Isso aqui é assim. Vamos ter reunião hoje? Às 18h30, irmãs. Precisa das irmãs, do aniversário da É, a nossa irmã Sebastiana convida, ela deve colocar lá no grupo da igreja também, né? Da MCM, precisamos fazer, porque a gente pensa que não, mas está em cima. O último domingo de janeiro, para planejarmos o aniversário da MCM. Então, as irmãs, por favor, não se atrasem, né? Porque quando atrasa também, aí a gente acaba começando a atrasar, daí atrasa tudo. Tá, irmãs? Então, que as irmãs estejam presentes às 18h30. Vai ter embaixado? Então tá bom. Esse recado que eu queria dar aí, Samanta e Cário, eu quero falar com vocês um minutinho. Pai, obrigado
Israel e observa desta manhã como mexeu no coração da tua igreja. Obrigado por teres mexido comigo, Senhor. Usa a tua serva cada dia, como usou nesta manhã, como canal de bênção para nós. Despeça-nos sobre a tua proteção para os nossos lares, que possamos, ó Deus, logo mais à noite estarmos aqui juntos para adorar e bendizer o teu nome, para dar honra e glória a ti, Senhor, que é merecedor de todas as coisas. Nos abençoe, conduza-nos em paz para os nossos lares, é o que eu te rogo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Oração silenciosa, nós estamos encerrados.